Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Voz da Igreja Entrevista. Hoje, para tratar de um dos assuntos mais polêmicos dentro da igreja, o dízimo. Nós estamos na alegria de receber aqui, para esta entrevista, o diácono Henri Cunha, ele que atua na paróquia Madalena Sofia e assessora justamente a pastoral do dízimo na paróquia. Muito bem-vindo, diácono, que bom tê-lo com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite. Agradeço muito o convite, é um prazer falar com você e com a Voz da Igreja, né, para que falemos sobre esse assunto tão difícil, muitas vezes, e delicado na igreja, sobretudo na pandemia. Tão delicado mesmo, né? Qual a importância? Então, a gente pode começar a nossa conversa por aí. Qual a importância do dízimo? A gente sabe que ele é até bíblico, que ele existe não só dentro da Igreja Católica, mas também dentro de outras denominações religiosas, afinal de contas, as estruturas precisam se manter, não é? Qual a importância do dízimo, diácono? Bom, Adriane, a importância do dízimo, ele, na verdade, sustenta realmente toda a evangelização da igreja, né? Boa parte da evangelização da igreja. Então, se tem alguns mitos, né, a respeito do dízimo. Muitos pensam que a igreja recebe milhões e milhões do Vaticano, quando, na verdade, ela vive materialmente do dízimo. E o dízimo, ele é tão fundamental na santificação através das pastorais, que ele deve ser algo assim que é um compromisso da pessoa. Quando, digamos assim, a pessoa se sente perdoada, se sente redimida, se aproxima da igreja, por exemplo, ela naturalmente vai procurar contribuir, porque se sente, é o local dos feridos. Naturalmente, ela vai acabar contribuindo com a igreja. Então, o dízimo, ele ajuda na santificação das pessoas. É uma contribuição mais periódica. Diferente, por exemplo, de uma oferta. Uhum. Uma oferta é uma contribuição esporádica, que você sentiu vontade, me deu vontade de contribuir, eu vou lá e contribuo naquele momento em que eu estou com vontade. O dízimo já é um compromisso. Você assume publicamente a sua fé também através do dízimo. E o que é feito Então, do recurso arrecadado? Desculpa. O que é feito desse recurso arrecadado pelo dízimo, então? Os recursos do dízimo, eles têm uma divisão na igreja também, né? Uma parte acaba indo para a diocese, ou seja, veja que não fica totalmente na paróquia. Uma grande parte do dízimo vai para as pastorais, vai para a dimensão missionária, dimensão religiosa, né? Vai para as dimensões sociais, muitas vezes. Sobretudo, veja na pandemia assim, o quanto uma pastoral social hoje ela é lotada de pessoas para serem auxiliadas, digamos assim. É claro que o Espírito Santo que rege a igreja suscita nas pessoas, né, a caridade. É impressionante como, mesmo dentro desses momentos mais difíceis que nós vivemos, na pandemia, por exemplo, o coração das pessoas se faz caridoso, porque é o quê? É o amor de Cristo no meio de toda a sua igreja, né? No meio das ações, no meio até da vida material das pessoas. Então, o dízimo, como muitos pensam aí, já vou dizendo, não é só para reformar a igreja, ele tem principalmente a sua dimensão nas pastorais, serviço de santificação. E como é que é feito o trabalho de sensibilização do fiel para que ele perceba a importância de contribuir? Na verdade, é uma coisa muito pessoal, né? Não é feito um trabalho de sensibilização, mas sim de conscientização, de se fazer parte de uma comunidade e assumir seus compromissos com aquela comunidade. Cristo carregando a sua cruz, por exemplo, né? Foi auxiliado ali por um sirineu, alguém que foi pego naquele momento em que ele sofria muito, não conseguia, com suas forças humanas, carregar aquela cruz. Nós somos convidados, assim como o sirineu foi pego ali no meio do povo e carregou a cruz para Jesus, a também carregar essa cruz. Quando nós nos unimos e carregamos essa cruz juntos, eu não sobrecarrego alguém. Então, a conscientização de que quanto mais pessoas contribuírem com o dízimo,
menos pessoas serão sobrecarregadas e a caridade e a santificação também chegará a mais pessoas, esse também é um dos sentidos do dízimo. Carregar a cruz junto com Jesus também, que é a cruz da igreja. Pois é, o que a gente percebe é que muitas vezes se torna até um momento constrangedor, por exemplo, no meio de uma celebração, tocar no assunto do dízimo, que às vezes é mais fácil até você sensibilizar as pessoas falando de uma obra, de uma reforma necessária da sua igreja, falando de uma ação social que também é tão necessária. O senhor percebe no dia a dia também esse constrangimento, essa dificuldade de tocar no assunto? Sem dúvida é um assunto sensível, muito difícil, né? É um assunto antropológico, que as pessoas buscam a igreja como uma questão mais espiritual, quando, na verdade, também nós temos as questões antropológicas materiais necessárias, né? É uma reforma que precisa ser feita, é a gasolina que precisa ser colocada para uma missão, são coisas que precisam ser compradas também. Então, a igreja ela é celeste, mas é terrena também, nesse momento. E nós precisamos desses bens materiais também para poder sobreviver, né? Para poder assistir as pessoas, para poder chegar a palavra de Deus a todas as pessoas, né? O Evangelho nos diz, ide e fazei discípulos. Para se fazer discípulos, no mundo de hoje, na nossa realidade de 2021, nós temos que caminhar de algum jeito. Estamos aqui nesse momento usando da tecnologia, que é um dom que Deus nos concedeu ao homem, que fez isso, e etc., etc., e que nós estamos usufruindo disso. Tudo isso tem custos também. Mas, logicamente, a igreja não é só isso. Então, é um assunto delicado. E quando se mistura o bolso, o dinheiro e a É ainda mais espiritualidade, delicado. É. é mais delicado ainda, né? Pois é, Então, antigamente a gente ouvia falar histórias assim de um grande empresário que doou um terreno para a igreja. Ah, essa igreja foi construída porque a área foi doada pelo morador que dividiu a sua própria área de moradia e tal. Essas coisas de tocar o coração da gente ainda acontecem hoje em dia no anonimato? ainda acontece. Os testemunhos são muitos, né? Embora não sejam tão divulgados assim, mas realmente parece que quando a igreja é inspirada a fazer algo, os colaboradores, aquelas pessoas que ofertam, eles acabam chegando. Eu digo assim que Isso Deus é põe a mão, muito não é, frequente. diácono? Deus põe a mão, com certeza. Essas pessoas acabam chegando mesmo e se aproximam da igreja. E as coisas acabam acontecendo. Tenho muitos testemunhos nessa vida de igreja, assim, de que às vezes uma obra começou, né? Uma obra começou e uma obra relativamente de alto custo e que já pela terceira parcela, assim, o padre estava um pouco aflito porque teria que pagar daqui uns dias e não tinha todo o dinheiro e daqui a pouco ele me liga e fala, olha, já temos o dinheiro, porque alguém chegou ali, ofertou, complementou. Então, essa riqueza e o coração das pessoas é maravilhoso, porque o Espírito Santo suscita nessas pessoas o amor, a delicadeza, a fraternidade. As Isso não é pessoas muito são divulgado assim. solidárias, né? Solidárias, muito solidárias, né? E A tudo gente isso sentiu ajuda na muito isso agora santificação. na pandemia, não é, Diácono? Eu queria até que o senhor contasse também como foi a experiência Isso. aí, porque na pandemia todo mundo precisou se reinventar, muita gente perdeu seus postos de trabalho, muitas famílias ficaram em dificuldades financeiras e certamente isso atingiu a igreja também. Com certeza, a igreja, num primeiro momento, quase se sentiu como aqueles discípulos que voltavam para Emaús, meio tristonhos, sem saber o que fazer, porque o Senhor havia sido crucificado. Então, o que acontece? A igreja teve que conversar, dialogar com suas pastorais, se reunir para que chegasse a uma forma de como estaríamos ao lado das pessoas nesse momento de distanciamento tão difícil que nós vivemos. E Deus realmente suscitou as soluções e os caminhos para que ela conseguisse. Tenho, assim, muito a dizer no sentido de que, quando nós tivemos que voltar, digamos assim, a ser menos tecnológico, pegar o telefone e ligar para as pessoas para estar próximos, porque a grande maioria não se dá muito bem com a alta tecnologia do celular,
dessas transmissões online, né? Boa parte dos nossos paroquianos já são idosos, não têm tantas habilidades assim. Então, como chegar nas pessoas, e que geralmente eram os dizimistas, assim, de modo majoritário nas comunidades? Não que essa atitude fosse como alguém que fosse cobrar lá os impostos, mas, de um modo muito especial na pandemia, o que a igreja queria saber e estar próxima era para saber como estava a família, se tinha alguém doente, como é que estava a situação psicológica até dessas pessoas que, nos seus redutos, solitárias, afastadas da igreja, da Eucaristia. Isso é uma coisa que dói em Dói. nós, do clero, e dói também nas pessoas, Ah, dói não no é? Esse fiel afastamento também. no fiel também. Então, assim, os padres diáconos lá celebrando sozinhos, praticamente, com o celular à frente, junto com poucas pessoas também ali dos ministérios, e as pessoas em casa também, muitas vezes sem o acesso à internet, vendo a televisão da maneira que podem, e esse contato mais próximo ficou dificultado. E o dízimo acaba sendo também prejudicado no seguinte sentido, né? As pessoas iam de uma forma muito simbólica entregar, contribuir com o dízimo na igreja. Então, havia uma satisfação pessoal em contribuir. E essa atitude lhes foi retirada devido a esse momento tão difícil, né? É Então, verdade. os testemunhos assim que eu pude falar, as pessoas que eu pude falar, e a pastoral também, com suas ligações, foram de que as pessoas não estavam se sentindo agredidas porque alguém da igreja ligou como nunca ligava, né? E nem se sentindo cobradas. Realmente se sentiram acolhidas porque Lembradas, nós né? rezávamos, É, lembradas. é, Íamos é rezar verdade. juntos, sabe? Era até engraçado que num primeiro momento, Adriana, alguns assim, acharam estranho, né? Trataram de uma forma, que será, né? Que será? Depois, quando falava, olha, podemos rezar juntos? Estou aqui para a gente rezar, vamos rezar uma Ave Maria, ou vamos rezar o Evangelho de hoje. E as pessoas, só um momentinho, pegavam e reservavam o tempo para Deus. Que Impressionante. amor, que legal. E assim, dessa forma, sem haver uma cobrança, mas a igreja estando ao lado das pessoas, o dízimo, por incrível que pareça, acabou se mantendo, em alguns momentos até aumentando. Por quê? Porque, claro, devido às transmissões online, por exemplo, e devido, né, também ao discurso, né, também com relação ao dízimo, no final das missas, muitas vezes, os avisos e tal, e as pessoas sabendo que a igreja, dentro da sua seriedade, né, das suas prestações de conta, ela acaba precisando realmente. E aqueles que eram mais dados à tecnologia também começaram aos poucos a contribuir. Então, em Sim, porque alguns até isso trouxe momentos, custos novos para as igrejas, né? O custo das custos novos. transmissões, aparelhos, tudo isso, né? Isso, É importante sempre salientar todas essas questões. A isso. gente sempre fica em dúvida, e às vezes até a gente fala coisas assim, né? Ah, não, mas quem doa mais, quem tem condições de doar é o rico, ou é o mais idoso, é o mais adulto. Eu queria que o senhor fizesse esse paralelo para a gente, entre o rico e o pobre, o remediado, entre o jovem, o maduro e o idoso. Todos são É, solidários ou como é que se dá essa divisão? lembra aquela passagem bíblica da oferta da viúva, né, que Jesus está observando e ela dá aquela moedinha que para Que nós, significava para o mais mundo, para ela, não é? significava o tudo. E realmente os testemunhos são grandes nessa área também, sabe? As pessoas não são obrigadas a dar o seu 10%, embora isso seja recomendado. Então, esse é um outro mito, né, que tem a ver com a sua pergunta e já esclarece também. O que importa é realmente a pessoa repartir o pão, né? Observou-se uma caridade muito grande, e até continuamos observando isso, do ser humano em si, para que isso aconteça, né? Então, o rico, o pobre, ele é claro que tudo é secreto, né?
A gente não sabe por quanto eles contribuem. Mas eu tive, até a minha própria esposa deu um testemunho uma vez para mim, que ela, numa época que ela trabalhava até numa paróquia, que havia uma empregada doméstica. E a paróquia era, na época onde eu estava, uma paróquia assim de pessoas mais abastadas. E essa empregada doméstica, ela contribuía todo mês. Ela ia lá, naquele jeito simples, maravilhoso, espontâneo e sincero, e contribuía todo mês, né? Então, realmente, não há distinção. As pessoas contribuem. O ser humano é bom. É que nós vivemos um momento muito difícil. Mas e às quem vezes o está na importante igreja... é a gente saber dar esse pequeno cutucão, né? Despertar as pessoas para articulação, para chamar, um chama mais um, outro chama mais um, despertar essa solidariedade também, não é? Exatamente. Então, é uma frase de impacto, alguma coisa assim, mas que diferença tem um católico de um ateu na caridade? O ateu também vai lá, coloca a cesta básica, o ateu também vai lá e contribui em campanhas da TV, por exemplo, né? Então, o católico, ele também tem que ter um diferencial, que é o amor de Cristo, é conhecer o Evangelho. Então, esse colocar-se em oração, colocar-se à disposição da pessoa, não só a contribuição material, mas colocar a si mesmo ao lado, é que é o diferencial realmente do ser igreja, né? E, claro, o ateu também colabora com o bem no mundo nesse sentido. Nós não podemos ficar assim, fazendo essa distinção tão É verdade, às difícil vezes nesse tem mundo tão comportamento mais dividido. cristão do que o nosso, não é? Às vezes é cristão e não sabe, É não é? verdade. Então, nós não temos que guerrear nesse mundo. Oh, com certeza. Diácono, a gente está caminhando para o final dessa nossa conversa, infelizmente, né? Quando a conversa está boa, a gente não sente o tempo Isso. passar. Mas eu queria, assim, de um recadinho final seu, o que o senhor diria para outras paróquias que estão sentindo essa dificuldade, o quanto é delicado tratar deste assunto neste momento? Que recado o senhor dá? É claro que cada comunidade tem a sua peculiaridade, tem o seu povo. Embora a igreja seja uma como um todo, cada recanto, cada cantinho da igreja parece que é uma comunidade diferente, sabe? Mas o recado é assim, estar próximo. De um jeito ou de outro, encontrar a maneira de estar próximo do outro. É isso que nos faz suscitar como redimidos, como perdoados nesse momento, crendo e levando à frente sempre a mensagem de Jesus, sempre o Evangelho à frente de tudo. Nunca nada sem o Evangelho. Então esse é o recado, estar próximo e o Evangelho acima de tudo. Não é assim que ele mesmo nos diz? Buscai as coisas do alto e tudo mais lhe será acrescentado. Então, que as paróquias, dentro das suas comunidades, do seu jeito de ser, que cada um tem o seu jeito de ser, continue nessa caminhada, né? Cristo é o caminho e é assim que devemos nos portar diante de toda a sociedade, assim como cristãos. E abertos, sempre abertos, né? Abertos tanto à graça, ao diálogo, e nos coloquemos também a caminho como ele nos ensinou. Que bonito, Diácono Henri, puxa vida, muito obrigada por essa entrevista, certamente Obrigado. muito esclarecedora, muito enriquecedora para todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Um grande abraço, muito obrigada, sucesso, bom trabalho e conte sempre com a gente para o que precisar. Até a Obrigado, Adriana. próxima. Tchau, Até tchau. mais.